Então, olá, cursistas! Estamos aqui já na nossa terceira semana da disciplina e continuando o debate sobre a escola inclusiva, o papel da família, o papel do profissional especializado nessa garantia do exercício da cidadania das pessoas com deficiência múltipla e ou surdo-cegas. Então, a primeira discussão que a gente começou fazendo, inclusive na última aula, é essa diferenciação entre incluir e integrar. Então, muitos autores têm essa discussão de dizer não basta garantir a matrícula das pessoas que tenham deficiências apenas para ser assegurada a sua inclusão. Inclusão diz respeito principalmente a uma atitude, a uma vontade de mudar a organização da escola para que de fato as pessoas possam se sentir pertencentes a essa escola e tenham a garantia do seu desenvolvimento, do seu aprendizagem, da sua aprendizagem feitas. Então, nesse sentido, se entende a inclusão social como algo fundamental para a garantia, de fato, da cidadania, do exercício da cidadania das pessoas que têm deficiência. Então, neste sentido, hoje nós vamos começar a discutir sobre o que são barreiras e quais são os recursos que podem ser feitos para que, de fato, a gente possa romper com essas barreiras. Então, claro que para conseguir efetivar, de fato, uma inclusão social, é preciso que a gente entenda que existem barreiras que fazem com que essas pessoas que precisam de um atendimento especializado tenham garantidos, por exemplo, a sua liberdade, a sua expressão, a sua autonomia. Então, a legislação brasileira que fala de inclusão, ela tem um conceito sobre barreiras. Ela coloca que barreiras pode ser entendido como qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamentos que possam limitar ou impedir a livre expressão dessa pessoa, a participação social dessa pessoa, ou seja, que possam limitar ou que possam impedir essa pessoa de ter a garantia do exercício da sua cidadania. E aí, para além disso, dessa perspectiva, a legislação também diz que também diz respeito ao gozo e à fruição e o exercício de seus direitos, por exemplo, garantindo a liberdade, a acessibilidade, essa liberdade, por exemplo, de movimento, liberdade de expressão, mas também acesso à informação, à compreensão e à circulação com segurança. Então, são esses aspectos hoje que nós vamos discutir nessa perspectiva do que são barreiras. Então, primeiro, para se entender isso, alguns autores, inclusive pautados nessa legislação, geralmente colocam em 6 a classificação dessas barreiras. Então, barreiras que são urbanísticas, barreiras arquitetônicas, barreiras de transportes, as barreiras de comunicação ou informação, as barreiras atitudinais e as barreiras de tecnologias. Então, todas essas barreiras fazem com que essas pessoas não tenham nem garantido a acessibilidade, a liberdade de expressão, a liberdade de movimento e também o exercício efetivo da sua autonomia e da garantia desse direito que é o exercício da sua cidadania. Então, no que diz respeito a barreiras urbanísticas, então a gente consegue visualizá-las porque ela diz respeito exatamente às vias públicas ou privadas, ou seja, de uso aberto ao público ou uso coletivo. E esse conceito, na verdade, ele aparece exatamente pela maneira desordenada em que as cidades estão estruturadas. Então, a gente sabe que nós passamos por um processo de urbanização e que, na maioria das vezes, esse processo não passou por um planejamento e, sobretudo, nenhum momento foi pensado no sentido da inclusão social. Então, muitas ruas e avenidas, nós sabemos, por exemplo, que não tem acessibilidade, que as pessoas não conseguem circular, portanto, são impedidas de fazer isso, e isso se dá por quê? Na maioria das vezes tem buracos, não tem rampas,
não conseguem fazer essa circulação, que é um grande desafio. Então, essas barreiras urbanísticas diz respeito exatamente às vias públicas e esse impedimento das pessoas de conseguirem circular e de conseguirem ter acesso de fato garantido. Então, podem ser tanto provisórios, por exemplo, quando se constrói uma obra e se dispõe de objetos como andaimes, etc., e aí essa pessoa fica impedida de passar, ou pode ser mesmo uma situação que não é transitória, por exemplo, as ruas que são muito estreitas, onde não consegue passar, onde as pessoas não conseguem passar, ou que tem não existe uma sinalização adequada para essas pessoas que têm deficiência, ou, por exemplo, que se coloca um semáforo. Então, são várias situações que podem fazer com que essa pessoa não consiga transitar de maneira livre e segura. E aí a segunda, as barreiras arquitetônicas, diz respeito à existência dos edifícios, ou seja, a disposição, né, dos prédios e das casas que não contemplam a acessibilidade de pessoas com deficiência. Então, por exemplo, pode ser nesses edifícios que não tenham portas largas, por exemplo, em relação aos elevadores, as pessoas não conseguem acessar os elevadores, que só tenha só escada, que não tenha rampas, que não tenha banheiros adaptados, né? Isso pode acontecer tanto no trabalho como em outros ambientes, até mesmo em casa, né? Afinal de contas, quando nós falamos de barreira, nós estamos lidando tanto com o ambiente doméstico como nesse ambiente externo. Então, essa também é considerada a segunda barreira. A terceira barreira, a barreira dos transportes, eu acho que a gente conhece muito mais essa, porque apesar de existir a garantia em legislação que os transportes devam ter rampas, que essas pessoas tenham garantida, por exemplo, a sua acessibilidade quando subir, quando descer, bem como acesso aos banheiros, na maioria das vezes esses transportes não contemplam isso. E, por exemplo, também a própria cadeira, né? A cadeira é exigida pela legislação que ela possa contemplar essas pessoas que tenham deficiência, não somente a dela, mas das pessoas que façam acompanhamento, e na maioria das vezes isso não acontece. No que diz respeito à barreira de comunicação e de informação, é exatamente quando as pessoas não conseguem ter acesso às comunicações, à informação, exatamente porque não tem recursos para elas. Por exemplo, quando na programação não tem aquela janelinha que deveria ter, por exemplo, as pessoas com Libras, isso faz com que muitas pessoas não consigam ter acesso a essa informação. Vídeos que não contêm legendas, ou a pessoa não consegue ter acesso por teclados, algumas tecnologias não trazem isso. Então, isso é considerado uma barreira, porque de fato as pessoas não conseguem ter acesso às informações. Então, isso diz respeito a esse aspecto específico. No que diz respeito às barreiras atitudinais, eu acho que essas são as mais conhecidas e também as mais difíceis, porque isso diz respeito à estrutura, ao imaginário das pessoas. Por isso que é muito importante o papel da educação, de principalmente entender que nós vivemos num mundo de diversidade, logo nós precisamos respeitar as limitações das pessoas e reconhecer suas habilidades e, sobretudo, transpor barreiras para que essas pessoas possam ter a sua vida garantida, com liberdade, com acessibilidade e com respeito. E na maioria das vezes, o que acontece é que essas barreiras atitudinais, primeira coisa que se quebra é exatamente a dignidade das pessoas. Então, na maioria das vezes, a gente sabe o exemplo disso em relação às escolas regulares. Quando as pessoas não aceitam matricular pessoas com deficiência, isso é considerado uma barreira atitudinal. Porque já se parte de um pressuposto que existe um problema, que vai ser um problema e que a pessoa não é vista na sua totalidade, mas apenas na sua deficiência. E aí, nesse sentido, se cria uma atitude de preconceito, né?
de pré-diagnóstico e de má disposição para, de fato, você conseguir contemplar essa pessoa nesse ambiente que é a escola. Então, essas atitudes não partem só da escola, isso foi só um exemplo, mas na verdade isso parte de maneira geral. A partir do momento em que a gente não consegue fazer com que as pessoas consigam se comunicar, que a gente não entenda que a comunicação se dá, como eu já falei aqui desde a primeira aula, através de vários mecanismos simbólicos e que cada um deve desenvolver a sua e que não existe apenas a nossa maneira de fazer comunicação. Quando eu trato as pessoas com preconceito, quando eu não quero, de fato, abrir, né, o diálogo, inclusive o diálogo na própria escola, né, quando a gente faz essa discussão da inclusão, de dizer o que é que a escola pode fazer para garantir a entrada e a permanência de alunos com deficiência. É a disposição das salas que devem ser mudadas a fim de que as pessoas consigam circular melhor, é a compra de materiais específicos, como as salas de recursos, é, por exemplo, a possibilidade de ter outros profissionais para ajudar, por exemplo, o psicólogo, o fisioterapeuta, aqueles que fazem atendimento educacional especializado. Então, quando eu me fecho e trato com preconceito, isso já é uma atitude que configura uma barreira. No que diz respeito às barreiras tecnológicas, é exatamente quando as pessoas com deficiência têm dificuldade de usar a tecnologia porque não tem uma tecnologia voltada para elas e que de fato elas consigam usufruir da tecnologia. A gente sabe que nós vivemos num mundo cada vez mais tecnológico e que inclusive parte da nossa sociabilidade, parte da nossa aprendizagem perpassa exatamente pelo uso das tecnologias. E quando as pessoas não têm acesso à tecnologia, isso é considerado uma barreira, porque, consequentemente, você está fazendo com que ela fique excluída desse mundo social. E aí, nesse sentido, a gente vai começar a discutir, né, resgatar novamente aquele conceito que é um conceito muito importante, que são das tecnologias assistidas. A partir do momento que a gente entende aquele conceito como metodologias, práticas, que tem principalmente o objetivo de garantir essas pessoas, por exemplo, a quebra das barreiras, a gente já consegue pensar, por exemplo, em alguns recursos. Então, existem alguns autores que vão dizer, por exemplo, que a primeira atitude deve ser reconhecer quais são as deficiências. Aquilo que eu já falei também, que vocês tiveram acesso ao material. Qual é a deficiência que a pessoa tem? Depois disso, qual é o grau de impacto dessa deficiência? Quais são os resíduos que essa pessoa tem? Para que assim se consiga fazer de fato o atendimento. Então, por exemplo, existe uma discussão sobre os recursos no que diz respeito à aprendizagem. Então, quais adaptações ou quais mudanças nós podemos fazer para que essas pessoas tenham acessibilidade? Então, aquilo que eu falei em relação, por exemplo, a barreiras arquitetônicas, poderia ser: a escola precisa pensar o seu espaço, colocando rampas, né, colocando banheiros adaptados, dialogando com professores para colocar a sala de aula de maneira em que esse aluno possa circular e ter garantida a sua dignidade, por exemplo, que não vá se machucar, que não vá comprometer aquelas duas situações que são sempre muito importantes para quem trabalha com deficiência múltipla e surdo-cegueira: a comunicação e o posicionamento, ou seja, de fato está sendo colocado de maneira vertical essa coluna, esse aluno está conseguindo de fato conseguir avançar no que diz respeito à comunicação, então isso é muito importante. Então tem alguns autores que vai colocar, olha, é muito importante esse currículo comum, que é o dito currículo formal, por exemplo, no que diz respeito a disciplinas como matemática, a escrita, mas também é importante fazer uma quebra de barreira e, consequentemente, há uma discussão sobre a aprendizagem efetiva a partir de um currículo funcional. E o que seria esse currículo funcional? São um currículo que traga objetivos específicos, objetivos reais às necessidades dessas pessoas com deficiência. Então, por exemplo, diz respeito à sua
coordenação global, motora global ou fina, né, em relação à atividade da vida diária, que essa pessoa consiga ter a capacidade de se organizar através de ambientes significativos. Se lembram dos exemplos que eu falei sobre os objetos de referência, sobre os calendários, o controle também no que diz respeito à sua higiene pessoal. Então é preciso que se paute isso, e também as atividades da vida diária e orientação de mobilidade. Então, todo um currículo que traga de fato a funcionabilidade, né? De fato que seja funcional. Então, através disso, começa a se colocar o que são recursos. Então, existe um autor chamado Bolton, que ele vai dizer que os recursos não dizem respeito necessariamente a dinheiro, mas recursos dizem respeito principalmente a atitudes no sentido de quebrar barreiras. Por isso que ele diz que existem vários recursos que podem ser feitos, dependendo do tipo de deficiência e dependendo da vontade de incluir. Então, ele vai dar exemplo em relação a pessoas com visão baixa. Ele diz, olha, várias coisas podem ser feitas. Por exemplo, ele deu um exemplo de lupas, né, que foram usadas por pessoas, só que às vezes o que se compreendia nesse uso das pessoas com a lupa? Que ela tinha que ficar se levantando, muitas vezes isso atrapalhava. Então poderia ser usada, por exemplo, uma iluminação especial, posição da carteira na sala, softwares de computador para ampliação da tela, a disposição desses recursos, por exemplo, de pessoas que não tenham mais a visão, como a máquina de datilografar, para que essas pessoas consigam, por exemplo, aprender o braille. Então, tudo isso, além de outros, né? Por exemplo, de pessoas surdo-cegas, também se colocam, por exemplo, o Tadoma, que é, na verdade, uma habilidade que essa pessoa vai adquirir através de um professor especializado para que ela possa, através do tato, né, sentir as vibrações da voz e assim conseguir entender o que a pessoa está falando e isso gerar um sistema de comunicação. Então, na verdade, existem vários recursos que podem ser feitos. Mas o primeiro que as pessoas dizem é entender o papel da escola no sentido de trabalhar em equipe. Então, para alguns é muito importante a presença do fisioterapeuta, do professor de fato regente, mas também de pessoas que têm necessidade de um guia intérprete que ele possa se fazer presente, de psicólogos, de terapeuta ocupacional, de fonoaudiólogo e de assistente social, para que de fato as pessoas possam ter as suas habilidades cada vez mais aprimoradas. Então, pode ser desde um sentido de organização da escola, uma organização física, as adaptações no currículo para essas pessoas, e aí tem vários exemplos que vão desde adaptações, por exemplo, visuais, adaptações auditivas, adaptações táteis, e todas elas, né, no sentido das tecnologias assistidas, que é a independência, a qualidade de vida e a inclusão social, ampliar a comunicação e a mobilidade e dar apoio às pessoas para que cada vez mais ela tenha controle desse ambiente. Então, em relação a isso, nessa semana a gente trouxe essa discussão para vocês sobre barreiras, sobre inclusão, alguns exemplos do que vocês podem perceber em relação aos recursos. E aí eu espero que vocês consigam ver os vídeos, né? Tem um vídeo importante que discute sobre diversidade e tem um caso de uma menina, uma mulher com surdo-cegueira e que ela tem essa habilidade do Tadoma, ela consegue se comunicar através disso e que vocês possam pensar sobre isso. Além disso, né, as atividades propostas sempre relacionadas ao material, principalmente da Ismênia Bosco, que traz essa discussão, né, muito de maneira competente, e de outros links sempre para você pensar que barreiras dizem respeito principalmente a uma maneira de você impedir, né, tentar de fato fazer com que essa pessoa não tenha a sua autonomia, a sua acessibilidade e a sua cidadania garantida. E é exatamente isso que nós não queremos, e é por isso que nós estamos aqui para aprender cada vez mais a respeitar e a entender que, na verdade, vivemos num mundo com diversidade e que a escola precisa pensar sobre isso. Até a próxima.